Então, bom, usamos isso, né? Usamos o fato de que o espaço das transformações lineares n por n é de dimensão n ao quadrado para mostrar que tem um polinômio. Então, moral da história, né? Existe P polinômio com grau de P menor ou igual que n ao quadrado, tal que P de t igual a zero. E isso é apenas a nossa porta de entrada para o fascinante mundo dos polinômios aplicados em transformações lineares. Então, passo seguinte, bom, se tem um, né, P de t, vou botar assim um asterisco aqui, porque eu sempre esqueço que o P é não nulo. Se tem um, os polinômios, eles têm uma coisa legal também que parece com os números naturais, é que eles são ordenados por grau. Claro, não tem um único polinômio de grau 5, tem uma infinidade. Mas você pode dizer, bom, tem uma ordem ali, grau 5 está acima de grau 4 e tal. Então você pega os polinômios que anulam t e escolhe um de menor grau. Você sabe que tem lá um de grau n ao quadrado. Aí escolhe, dentre todos os que anulam, pode ser que tenha um de grau n ao quadrado menos 2 e tal. Eu garanto para você o seguinte, tem um de grau n. Mas isso é um teorema de Cayley-Hamilton, que eu acho que eu não vou, não sei, de repente eu faço na próxima aula, ou então cai na prova, dando a dica. Teorema de Cayley-Hamilton. Mas por enquanto a gente só garante que tem um de grau n ao quadrado. Mas, bom, então a gente pode escolher um dos que anulam t de grau mínimo. Olha lá, quanto é esse grau. E pega esse polinômio, pega um polinômio assim e faz o termo de maior grau ter coeficiente 1, só para ficar mais bonitinho. Tá? Divide o termo de maior grau pelo coeficiente do termo de maior grau, divide o polinômio todo pelo coeficiente do termo de maior grau, aí o termo de maior grau fica com coeficiente 1. Esse polinômio mínimo é único, é o polinômio mínimo. Né? Então, P de t igual a polinômio mônico de grau mínimo dentre os que anulam t. Mônico quer dizer que o termo de maior grau tem coeficiente 1. Esse cara é único, já mostrei na aula passada, mas por quê? Porque se você tiver você tem o P de t e tem um Q de x. Digamos que ele também é de grau mínimo, então eles têm o mesmo grau, porque o grau é mínimo, né? E os dois têm o termo de maior grau igual a 1. Então, se você fizer a diferença, esse cara tem grau menor que o grau do polinômio mínimo e que o grau de Q, porque os termos de maior grau, todos os dois têm coeficiente 1, se anulam. Mas esse cara, se você fizer P de t em t menos Q de t, como isso é zero, isso é zero, isso é zero. Então esse cara anularia t e teria grau menor ainda. A menos que os dois sejam iguais, e aí esse polinômio seria um polinômio nulo, não está autorizado a entrar na brincadeira. Então tem um. Esse polinômio repara que eu estou fazendo toda uma festa. Quando eu falei do termo espectral em dimensão 2 e 3, depois eu peguei o determinante e criei lá o polinômio característico. Agora eu estou fazendo toda uma festa em que o polinômio característico não entra, não tem determinante, não tem polinômio característico, mas esse polinômio de grau mínimo, ele tem... vai jogar para nós o mesmo papel que o polinômio característico, porque as raízes dele são os autovalores
de T. Foi um resultado que eu mostrei a metade na aula passada, aí eu desisti de fazer outra metade, porque não tinha o algoritmo da divisão ainda, mas é um corolário, vou botar assim, proposição, né, para não desvalorizar. Lambda é alto valor de T, C e somente C, ele é raiz do polinômio mínimo. Então, bom, a demonstração era como a gente pega, supõe que T de U igual a lambda U com U diferente de zero. Quer dizer, lambda é um alto valor. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente sabe que PT de T é zero. Porque ele é o polinômio mínimo, mas ele então é um polinômio que anula T. Então, isso daqui é zero. Se eu aplicar isso em U, eu sei que isso dá zero. Ao mesmo tempo, vamos escrever, né? Vamos escrever aqui o PT de x igual a AK, o AK não tem, né? É igual a x elevado a k, mais AK menos 1, x elevado a k menos 1, mais A1x, mais A0. Então, isso aqui vai dar t elevado a k de U, mais AK menos 1, t elevado a k menos 1 em U, mais A1t em U, mais A0 identidade em U. Bom, mas T de U é lambda U. T de lambda U é lambda T de U, que é lambda vezes lambda U é lambda ao quadrado U. T ao cubo U vai ser lambda ao cubo U. Então, isso aqui vai dar lambda elevado a k U. Aqui a gente vai ter AK menos 1, lambda elevado a k menos 1 U, mais A1 lambda U, mais A0 U. E isso daqui nada mais é que o P de lambda, PT de lambda, vezes U. Mas como U é diferente de zero, na minha hipótese, e isso daqui é zero, então PT de lambda é igual a zero. Então, se tem um alto valor, ele é a raiz do meu polinômio mínimo. Então, se por acaso eu tivesse o polinômio mínimo, repare, eu não tenho a menor ideia, pelo que eu fiz até agora, de como eu acho o polinômio mínimo. Na verdade, o que o teorema de Cayley-Hamilton diz mais ainda é que o polinômio característico, aquele que nós não estamos mencionando, porque nós não podemos mencionar o nome, o negócio que os judeus não podem mencionar o nome de Deus e tal, nós não podemos mencionar o polinômio característico aqui. Mas como nós somos hereges, né, o polinômio característico que não existe para nós aqui, ele vai anular. Na verdade, o teorema de Cayley-Hamilton diz que ele anula T, e que, na verdade, o polinômio mínimo, então, é um divisor dele. Então, vamos dizer, você não acha o polinômio mínimo, mas você acha o polinômio característico, que é uma, vamos dizer, Você teria que não necessariamente cair no polinômio característico, deve ser todos os altos valores. No polinômio característico tem todos os altos valores, mas você não precisa usar isso tudo para anular o T. É porque tem autovalores que algebricamente, quando você pensa assim em anular o T, tem autovalores que algebricamente são raízes múltiplas. Mas, às vezes, um autovalor aparece como raiz múltipla no polinômio mínimo no característico, mas ele só tem um autovetor, essencialmente. Quer dizer, um autovetor e os múltiplos dele. Que, geometricamente, um autovalor
ter multiplicidade K deveria significar que ele tem K autovetores independentes. Mas do ponto de vista algébrico, ele ter multiplicidade K significa ele aparecer como raiz de multiplicidade K no polinômio mínimo, no polinômio característico. Então, tem uma diferença aqui. Porque a gente está jogando com uma álgebra que vai nos ajudar nessa história. Aqui é a pista, né? Quer dizer, o polinômio. Se você tem um cara que é alto valor, então ele é raiz do polinômio mínimo. E vamos mostrar a recíproca porque ela tem um interesse pedagógico aqui, né? Imagina agora repara, parece mais difícil, né? Imagina o seguinte, que lambda é uma raiz desse cara. Isso é uma coisa puramente algébrica, né? Que se eu aplicar esse polinômio em lambda, dá zero. Como é que eu vou exibir um autovetor para mostrar que o lambda é alto valor? Eu vou mostrar que o lambda é alto valor. Quer dizer, tem um autovetor. Quer dizer, isso aqui que eu quero mostrar é que existe V tal que T de V igual a lambda V. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como esse é raiz, eu posso dizer que PT de lambda, PT de x, é igual a x menos lambda vezes um Q de x. Eu mostrei isso como consequência do algoritmo da divisão, que se eu tenho uma raiz, então eu posso escrever o polinômio assim. Bom, isso significa o seguinte, que PT de t, aqui é só observar que as manipulações algébricas que a gente faz com os polinômios em x, dá para fazer com os polinômios em t. Por exemplo, você fazer t menos 2 vezes t menos 3, o que é isso? Né? Isso daqui é aplicar t menos 2 vezes a identidade em t menos 3 vezes a identidade em algum vetor. Isso, por definição, é fazer t aplicado em t menos 3 vezes a identidade menos 2i em t menos 3 identidade. Agora, isso daqui, se eu aplicar em u, vai dar t de u menos 3u. E eu vou aplicar t no resultado. Então, eu vou fazer t de t menos t de 3 identidade. Então, isso aqui vai me dar t ao quadrado menos 3t, porque t vezes a identidade dá t. E aqui eu vou ter menos 2t e aqui mais 6i, que é igual a t2 menos 5t menos 6i, mais 6i aqui, né? Tá? Então eu posso operar com os polinômios em t como eu opero com os polinômios em x, dá no mesmo. Porque quando eu opero com os polinômios em x, tem uma única propriedade que não vale na multiplicação dos operadores, que vale para a multiplicação de números, né? Assim, sem pensar na inversão, né? É que a multiplicação de números é comutativa e a multiplicação de operadores não é. Mas aqui, os únicos operadores que tem são o próprio t, as potências de t e a identidade. E t comuta com a potência de t. Quer dizer, eu escrever t vezes t ao quadrado dá no mesmo que escrever t ao quadrado vezes t, porque os dois dão t ao cubo. Então, todas as manipulações que a gente faz com polinômios valem aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso significa que, assim como eu fatoro esse assim, esse daqui se fatora em t menos lambda i vezes q de t. Bom, mas isso significa o seguinte, ó. O meu p de t é isso daqui.
esse cara daqui se anula sempre. Né? Se eu aplicar P de T, PT em T, aplicar em U, isso daqui vai dar T menos lambda I em Q de T de U. Só que isso aqui é zero para todo U. Então isso aqui vai dar zero. Qualquer que seja U, isso dá zero. Então isso aqui para todo U em V. Muito bem, mas esse cara daqui não pode ser zero para todo U em V. Por quê? Porque o grau de Q é menor que o de P. E P é o polinômio mínimo. Então, não pode ter um polinômio de grau menor do que o dele que seja nulo. Então, tem um U tal que isso aqui é não nulo. Então, existe um U pertencente a V tal que V igual a Q de T em U é diferente de zero. Mas T menos lambda I em V é zero. Porque isso aqui é zero. Esse cara aqui é um vetor não nulo. Então, esse cara aplicado nesse vetor não nulo é zero. Então, T menos lambda I de V é igual a zero. Então, T de V é igual a lambda V. Então, tem um autovetor associado a lambda. Tá? Então, se lambda é uma raiz, é um autovalor. Bom, isso essencialmente nos prepara para a demonstração do teorema espectral. Então, teorema espectral. V, espaço vetorial, real, de dimensão finita, com produto interno. Em T de V em V, tal que T de U escalar V igual a U escalar T de V. Então, V tem base ortonormal autovetores de T. Então, a gente sabe demonstrar esse teorema. Bom, esse teorema é trivial em dimensão 1. Não vou considerar a dimensão 0. Algum dia a gente discute dimensão 0, mas é só interesse lógico. Né? Dimensão 1 é trivial, porque é uma transformação do espaço de dimensão 1 nele mesmo, pega uma base, um vetor V, não nulo, ele é uma base, e T de V vai ter que se escrever como múltiplo do vetor da base, que é o próprio V. Então, T de V vai ser lambda V. Dimensão 1 não tem graça. Dimensão 2, a gente demonstrou, e vou fazer de conta que só valeu a demonstração que não usou o polinômio característico. É assim que a gente não usa determinantes. E agora a gente quer passar para a dimensão N. Então, a ideia que eu expliquei na aula passada é
decompor o espaço, quer dizer, achar um subespaço invariante, e dizer, bom, então eu tenho esse subespaço invariante que vai ter dimensão menor que n, e mostrar que o ortogonal a ele também é invariante. Então, você tem dois subespaços ortogonais invariantes e de dimensão menor que n. Aí, por hipótese de indução, você supõe que o teorema vale em dimensão menor que n. E aí você tem uma base desse daqui, ortonormal de autovetores, e o de cá também tem uma base ortonormal de autovetores, e as duas bases juntas são uma base do espaço. Acho que mesmo, vamos dizer, com pagando o preço de não terminar a demonstração nessa aula, eu vou ainda repetir esse argumento, tá? Mesmo que os telespectadores lá fiquem com a aula duplicada, vamos repetir o argumento. Quer dizer, o nosso argumento é o seguinte, né? Vou mostrar que tem um subespaço invariante de dimensão 1 ou 2. E vou usar o seguinte fato, né? Eu suponho que T de U escalar V igual a U escalar T de V para todos U e V, e suponho que vou chamar de V0, né? V0 é um subespaço invariante por T. Quer dizer que T de V0 contido em V0. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o V0 ortogonal, que é o conjunto dos V pertencentes a V, tais que V escalar V0zinho é igual a 0 para todo V0 no V0zão. Então é o seguinte, né? Você tem uma reta em R3, passando pela origem, ela é um subespaço. Aqui o V0, aqui é a origem. Então, quem é o espaço dos caras que são ortogonais a V0? São os vetores, né, que quando você multiplica por esses daqui, dá 0. Então, isso aqui dá um certo plano passando pela origem. Todo vetor desse plano, está aqui um V0, está aqui um V, e eles são ortogonais. Em R3 dá para a gente acreditar sem muito problema, né, que se você pegar uma base do V0, ou seja, uma base ortonormal do V0, ou seja, um vetor unitário em V0, e pegar uma base ortonormal do V0 ortogonal, quer dizer, pega dois vetores aqui que são perpendiculares a esse daqui e que são perpendiculares entre si, os três formam uma base ortonormal. Mas isso é verdade em geral no espaço de dimensão finita. Se você pegar um subespaço e pegar uma base ortonormal dele e uma base ortonormal do espaço ortogonal a ele, isso forma uma base ortonormal do espaço. Na verdade, a ideia abstrata é a seguinte: todo elemento, se você pegar um vetor W em V, eu digo o seguinte, ele se escreve de maneira única como soma de um elemento de V0 com um elemento de V0 ortogonal. Tá? Quer dizer, isso aqui implica que existe um único par V0, V1, o V0 no V0 e o V1 no V0 ortogonal, tal que W é igual a V0 mais V1. Existe e é único. Tá? Quando tem um ponto de exclamação, significa que existe e é único. A ideia é a seguinte, ó. Entra muita coisa nessa história, porque
a gente sabe que o V0 é um subespaço, então Gram-Schmidt ele tem uma base ortonormal. E com a base ortonormal eu consigo projetar um vetor nele. Então, o que acontece? Está aqui o V0. Está aqui o 0. Está aqui o meu vetor W. O que eu faço? Eu projeto o W no V0 e obtenho um vetorzinho V0zinho. Está aqui o V1, né? Tá? A figura só pode ser essa. Então, a gente só tem que mostrar que essa figura realmente funciona. Então, vou apagar aqui, né? Pegue V0 igual a projeção de V em V0. Como é que a gente faz isso, né? Que a gente pega uma base ortonormal, né? Quer dizer, εk base ortonormal de V0. Aí quando a gente projeta o W aqui, né, a gente escreve V0 vai ser igual a 0 ε1 mais AK εk. Quem são esses caras? O A1 ε1, né? O AJ é igual a V escalar εj. Só. V não, W, né? É W. Podia ter escrito V lá, né? Mas ficou W. Se eu fizer isso, eu tenho que... Isso aqui implica que W menos V0 é ortogonal ao espaço V0. Quer dizer, se eu fizer o produto escalar dele por cada um desses caras, vai dar 0. É só fazer a conta. Porque se eu fizer W menos V0 escalar εj, né, V0 escalar εj vai dar o AJ, que é W escalar εj. Aí vai dar, esse vezes vai dar W escalar εj, esse vezes é W escalar εj, isso daqui é igual a 0 para todo J. Então esse cara é ortogonal. Então eu posso pegar o V0 definido dessa maneira e o V1 assim, e os dois. Então esse cara daqui está no V0 e esse aqui é perpendicular a todos os elementos da base de V0, então ele é perpendicular ao V0. Então ele está no ortogonal. Tá? Bom, então existe. Por que ele é único? Único. Digamos que o W também seja igual a V0 barra mais V1 barra. Então, se eu fizer a diferença, né? 0 é igual a V menos V0 barra mais V1 menos V1 barra. Então, V0 barra menos V0 é igual a V1 menos V1 barra. Então, esse cara daqui está no V0 e esse daqui está no V0 ortogonal. Mas não pode ter um cara no V0 e no V0 ortogonal, a menos que ele seja nulo, né? Porque se o cara está no V0, se ele não for nulo, ele não é ortogonal a ele mesmo. Então, ele não pode estar no V0 ortogonal. Tá? Então, esse cara tem que ser 0, então esses dois caras têm que ser iguais. Então, é sempre... Isso aqui é uma digressão só para mostrar isso. Se você tem um espaço e tem o ortogonal a ele, você está em dimensão finita, tem um espaço, pega o ortogonal a ele, você pode escrever cada elemento do espaço de maneira única, como soma de um de cá com um de cá. Aí você pega uma base ortonormal desse aqui, uma base ortonormal desse aqui,
E aí você pega um cara aqui, ele é a soma de um de K, que é combinação linear desses, com um de K, que é combinação linear desse, então você tem uma base ortonormal para o espaço todo. Parece tão óbvio que nem deveria precisar demonstrar, mas você vê que a demonstração tem lá seus detalhes, né? Então a minha estratégia vai ser essa, ó, eu vou pegar o meu espaço, supor que eu sei o teorema espectral, meu espaço tem dimensão n, eu sei que ele tem o teorema espectral vale em dimensão n menos 1, e aí eu vou decompor o espaço em dois subespaços, os dois de dimensão menor que n e os dois ortogonais, e os dois invariantes por t, então eu aplico o teorema espectral aqui, o teorema espectral aqui, porque as dimensões são menores que n, tem uma base ortonormal aqui, outra aqui, de autovetores, pum. Tá, essa vai ser a parte final, que vai usar tudo que a gente fez até agora. Então, assim, fazendo uma coisa assim meio TV Globo, eu vou adiar jogar o final da novela para a próxima aula, em que provavelmente vou rever mais algumas coisas, e aí veremos.